Muito bem, sou eu, Marcelo Benevides, de volta ao escritório da Crispin Law, esse escritório de advocacia especializado em imigração, direito de família aqui nos Estados Unidos, sempre contando histórias de brasileiros também aqui nesse país, contando esse momento conturbado da imigração aqui nos Estados Unidos, e eu tenho a presença desta super advogada, a doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Marcelo? Hoje eu acho que nós vamos contar uma história bem interessante com um final feliz, né, doutora? Vamos. Foi uma boa ideia a gente falar de que a situação pode estar complicada, mas existem finais felizes e nós não podemos nunca desistir. Pois é. Não, então nós vamos contar a história que pode também servir de exemplo para outros tantos casos, né, de pessoas, doutora, que de repente vem para esse país numa situação irregular ou fica em situação irregular, aí perde a esperança, não tem mais como legalizar. E aqui existem possibilidades, né? Existem possibilidades, mas eu vou até voltar. Você falou que estão vindo para o país. Eu acho que é muito importante nós conversarmos e alertarmos as pessoas sobre um fato que muita gente acha que a imigração aqui não tem informação sobre o que acontece, por exemplo, no consulado americano no Brasil, quando você vai aplicar para um visto. Tá? Então, você tem que preencher um questionário. Sim. E fora isso, muita gente, principalmente a partir de agora, né, todo mundo vai ser chamado para entrevista. Então, as pessoas têm que estarem alertas e terem muito cuidado com que tipo de informação que elas colocam, respondem as perguntas do questionário ou que elas falam com o oficial consular quando elas vão para a entrevista, porque tudo fica registrado. E se depois a pessoa entra aqui e vai fazer algum processo de legalização, a imigração compara. A imigração dentro dos Estados Unidos não só tem acesso e compara o que foi falado lá fora, que tipo de informação sobre a pessoa que ela forneceu e o que está no processo aqui. E foi esse caso, né, especificamente, essa brasileira, ela, ao buscar o visto, ela preencheu o formulário com informações que não batiam com as daqui? Exatamente, que não bateram na hora que ela fez o processo. E que informações foram essas, doutora? Ela compareceu a uma entrevista para tirar o visto de turista e na documentação dela, ela estava falando que era casada. Ela não apresentou certidão de casamento, não. Ela só disse que ela era casada. Só preencheu no formulário lá, casada. Preencheu no formulário. E ela foi para a entrevista e perguntaram se ela era casada e ela concordou. Disse que sim. Disse que sim. Diz ela que não lembra direito o que falou. O certo é o seguinte, perguntaram e ela não modificou a resposta do questionário. Ok. Tá? E ficou com medo, estava muito nervosa. E olha, outra coisa também, gente, a tal da história de que foi o despachante que preencheu para mim, não serve não também, cola. Não corre, porque eles falam, olha, mesmo que o despachante tenha preenchido, é sua obrigação rever as respostas que você passou para aquela pessoa. Sim. Então, ela conseguiu visto de turista, veio para cá, morou aqui alguns anos, depois de um tempo conheceu uma pessoa, se casou, um cidadão americano, um casamento de verdade, Sim. Tudo muito certinho. Foi fazer o processo de legalização e fez, inclusive, não contratou advogado para fazer, não, fez o processo, foi para a entrevista e na entrevista a bomba estourou. Olha só. Porque a imigração, o oficial de imigração falou, eu tenho informação que isso que você colocou no seu formulário para pedir visto para vir para cá, que dê a sua certidão de divórcio. E por que você colocou na sua certidão de casamento que esse era o primeiro casamento seu e não o segundo? Porque tecnicamente ela era casada anteriormente. Sim. Aí a bomba estourou. E aí, como é que ficou essa história então, doutora? Então, para a gente entender aqui, só um resuminho. Ela, ao entrar nos Estados Unidos, buscando o visto, ela deu uma informação que não era verdadeira, dizendo que era casada, mas na verdade ela não era casada. Veio para os Estados Unidos, se casa de verdade, e aí na hora do processo de legalização eles foram checar que havia uma informação lá do passado dela ao tentar o visto de que ela era casada. Ela era casada, então a coisa começou de maneira simples, de um oficial de imigração falando, olha, tem algo atrapalhado aqui, como você falou que você era casada, a sua certidão de divórcio. Sim. E
Você precisa consertar a sua certidão de casamento falando que esse casamento atual seu é o seu segundo e não o primeiro. Aí começou a confusão. Uau! Tá? Porque aí eles falaram, ela tentou explicar de que ela não era casada, e eu, gente, não tem nem união estável envolvida, e vamos lembrar o seguinte também, união estável não é casamento, a pessoa que tem uma união estável, ela é solteira, então, tá? Mas no caso dela nem existia esse documento, então a imigração, ela não respondeu, ela tentou responder sozinha para a imigração explicando isso, eles negaram o processo, colocaram essa pessoa em processo na Corte de Imigração, acusaram também de ter cometido fraude por não ter, por ter dado informações erradas ou diferentes, seja no consulado americano no Brasil ou aqui. Sim. E a coisa foi muito complicada, até que, graças a Deus, nós conseguimos comprovar para a imigração de que ela não tinha sido casada antes, mas aí envolveu lei brasileira, porque nós tivemos que provar e argumentar que no Brasil, quando você casa legalmente com alguém, existe uma lei que diz que você tem que fazer uma anotação na sua certidão de nascimento. Então, a sua certidão de nascimento tem lá que está escrito, casou na data tal, e se você divorciou, tem que ter essa anotação também, e divorciou na data tal. Então, não só as certidões de nascimento dela, antigas e atuais, ou mais recentes, não tinham nenhuma anotação, mas nós tivemos que mostrar para eles aqui qual que é a lei no Brasil, tivemos que fazer uma busca mostrando que não tinha anotação em nenhum lugar, conseguimos uma carta do cartório dizendo de onde ela morou, dizendo que ela continuava e sempre configurou como solteira. Então, mas a coisa foi assim, o que era para ser um processo teoricamente simples, né? Porque ela entrou com visto, se casou de verdade, sem business, né? E, teoricamente é um processo que não dura nem um ano, não é isso? São questão de meses. Meses para poder legalizar. E aí, quanto tempo durou esse negócio? Isso durou mais ou menos um ano, porque ela teve que, inclusive, pedir perdão por ter cometido fraude. Então, só depois que o pedido de perdão foi aprovado, é que aí nós conseguimos terminar o caso. Demorou. E aí imagina que o custo também fica maior para quem está se legalizando. Né? Nossa senhora, isso não foi brincadeira. Porque não. Isso tem que... lei brasileira, tradução de documento, cartas, igual eu disse antes, de documentos que foram em cartório, com firma reconhecida, teve que vir para cá, teve que fazer, como é que chama, apostilha? Apostila? Sabe como é que é? Isso é um sistema de reconhecimento que aquilo... É um documento verdadeiro e não falsificado. Okay. Então a coisa foi... Nossa, então tudo começa pelo visto lá no Brasil, né? Tudo começa pelo visto, daí a importância de você falar a verdade. É preferível, gente, você ter um visto negado porque eles acham que você... Está vindo para imigrar. Está vindo para imigrar, mas isso te dá a possibilidade de futuramente você continuar aplicando para vistos, do que depois você ter visto negado porque você cometeu fraude. Mas por que ela resolveu falar que era casada no formulário? Porque, na realidade, ela falou que foi orientada pela agência de turismo de que, se ela falasse que ela era casada, seria mais fácil para ela conseguir o visto. Ajudaria, né? Aí, até, talvez, ali no primeiro momento, ela falou, opa, funcionou, consegui. Funcionou. Só que depois ela não se atentou para o futuro dela aqui, né? Que estaria comprometido, né? E que a imigração, e principalmente indo agora para frente, eles podem ter acesso e muitas vezes, isso não é nada novo, eles sempre tiveram acesso às informações que são submetidas pelas pessoas nos consulados americanos pelo mundo afora, mas não era sempre que eles estavam comparando uma coisa com a outra, não. Mas no caso dela foi isso que aconteceu. Mas felizmente terminou bem para ela, né? Terminou muito bem, graças a Deus, foi tudo aprovado, ela está muito feliz, ela e o marido. Pronto. E ela com green card nas mãos. Casada de verdade, né? Muito bem, né? Muito bem. Gente, fica o alerta, né? Para você que está buscando um visto aqui nos Estados Unidos, ainda mais hoje, tudo digitalizado, facilitou ainda mais a vida
dos órgãos, né, governamentais, né, porque agora eles se comunicam com mais facilidade. Com certeza, e fica a dica também para quem está aqui dentro do país e está pensando em entrar com o processo, se você entrou legalmente, é muito bom, gente, lembra direitinho o que você falou, que tipo de informação que você apresentou, é preferível você se preparar da forma correta para entrar com um processo do que ter alguma bomba explodindo no meio do caminho. Veja que era uma coisa assim, teoricamente, né, a pessoa, casado, não vão falar nada, não vai dar nada, bota que é casado aí que me ajuda, olha aí, né, a dor de cabeça. Exatamente. Então, mas felizmente, nesse caso, a brasileira conseguiu a legalização muito em função do trabalho da doutora Hannah Crispin, porque se ela não tivesse buscado uma boa defesa, vai saber. Não é, doutora? Fala, doutora. Tem que buscar uma boa defesa. É importante saber o que está fazendo ou sendo feito e como resolver, sem dúvida. Pronto, ela não gosta de se vender. Eu tenho que falar para a doutora Hannah Crispin, foi por causa do seu serviço que ela conseguiu. Né? Mas, gente, a gente brinca, mas é isso. Eu sempre falo, se existe um profissional da área, você tem que buscar o profissional da área para poder resolver aquela questão, né, que você está inserido ali. Né? Porque às vezes as pessoas, eu ouvi falar que tem fulano que faz isso, que não sei o quê, que tem aquilo. Se é um assunto imigratório, se temos advogados especializados nessa pauta imigratória, o que a gente deve fazer é recorrer a esses profissionais. Né? Acho que isso é o básico da vida, deveria ser assim. Eu costumo dizer, doutora, que eu pinto, né? Não vou gastar dinheiro com tinta, mas eu prefiro pagar o pintor. É claro. Para não ter problema, né? Para depois não ficar descascando a minha parede, você pagar um profissional é muito mais vantajoso, e até porque aqui tem uma complexidade enorme de leis, né, doutora? Com certeza. Né? De tudo. De tudo, né? Regulamentação e licença, então, pelo amor de Deus. Se a pessoa não fizesse, né, no caso dessa brasileira, de repente tentasse resolver ali, né, com, eu ouvi falar de um, de outro, talvez aí não tivesse nem conseguido o green card, vai saber. Porque, tem que buscar perdão, eu nunca saberia disso, por exemplo. Né? Aí tem que contactar as autoridades no Brasil, enfim. Então, para isso, você tem aqui uma defesa especializada para buscar uma reversão, se for o caso. Obviamente, a doutora também não vem de milagre, né? Tem casos que não são possíveis de serem revertidos. Mas aqueles que são possíveis, com certeza você vai contar com uma excelente defesa jurídica aqui nos Estados Unidos, em se tratando de imigração e também de família. Qualquer hora vamos falar de família, doutor. Estão prometendo isso? Tem muito caso de família. Não é? Nossa, e como? Acho que o próximo vídeo vamos fazer pelo menos um, né? Vamos sim. Para falar de família, né? Porque ela também é especializada. Mais uma vez, obrigado, doutora. Eu que agradeço. Até a próxima, Marcelo. Eu conversei com a doutora Hannah Crispin, @CrispinLaw. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração, histórias de brasileiros aqui nesse país, histórias felizes também, tá certo? Até a próxima.